Olá amigos e amigas, iniciando mais um vídeo. Esse tem por tema os benefícios da ingratidão. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm compartilhado, têm deixado like, têm também se inscrito em meu canal. Fico muito grato a todos vocês e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Mas causa estranheza esse título, não é mesmo? Os benefícios da ingratidão. Mas vamos caminhando aqui com a nossa reflexão para que a gente possa chegar então a um termo, né, para que a gente entenda se a ingratidão nos beneficia ou não. Você já teve o sentimento de que alguém lhe foi ingrato alguma vez? Já sentiu a decepção congelando seus sentimentos e tomando-lhe a intimidade de maneira intensa, como que afogando-lhe o coração em fel? Das dores da alma, talvez a ingratidão seja uma das mais profundas, dando-nos a sensação de ser capaz de dilacerar o coração. Ora, foi o amigo que nos traiu a confiança, não sendo digno da intimidade que compartilhamos em segredo. Ora, outra feita, o vizinho, incapaz de estender os esforços que fizemos para lhe amenizar as dificuldades e os problemas. Outras tantas surgem no seio familiar, as relações de ingratidão, com filhos tratando os pais como se esses lhe fossem criados com a obrigação exclusiva de os servir. Ou esposos tratando com indiferença a dedicação e o desvelo da companheira, ou o inverso, a esposa tratando com indiferença a dedicação e o desvelo do companheiro. Quando a ingratidão nos atormenta a alma, é porque o sentimento da decepção está acompanhando-o, indicando que esperávamos outra atitude do próximo. Afinal, só nos decepcionamos quando criamos uma expectativa que não se cumpriu. E quando a decepção vinda da ingratidão nos toma de súbito, não é raro pensarmos que não valeu a pena fazer o bem. Não valeu a pena agir no bem, agir de maneira correta e acertada. Porque magoados pela decepção, muitos de nós nos atormentamos, fazendo juras de que nunca mais ajudaremos e alegamos ainda que seremos mais felizes não nos incomodando mais com o próximo. Já ficou um pouco mais claro, né, de como, sem dúvida nenhuma, a ingratidão ela pode nos trazer, de alguma forma, benefícios, né? Fazer o bem, na realidade, nunca pode ser considerado um erro. Jamais alguém que esteja pensando no bem do próximo, no bem-estar alheio, pode estar errado, desde que agindo desinteressadamente. Se o outro é incapaz de reconhecer nossos esforços, se lhe faltam valores morais para entender a bondade alheia, que a sua limitação não seja fonte do nosso desestímulo. Esse é o benefício, então, lamentável que ocorre quando existe a ingratidão. Porque a ingratidão, ela realmente nos atormenta muito, nos entristece muito, porque a gente, às vezes não, a gente raramente acha que merecia aquela ingratidão. Mas a ingratidão nos ensina que devemos fazer as coisas desinteressadamente e que muitas vezes depositamos no outro uma situação, né? Depositamos uma fé no outro em que ele não é capaz de ter ou de fazer, né? Então a gente fica decepcionado. Quando então a gente deposita no outro essa confiança e somos traídos por essa confiança, né? Então só agem assim, né, esses nossos irmãozinhos, porque no egoísmo em que mergulham, ficaram impedidos de perceber a bondade no coração do outro, iludidos na sua limitação de que o mundo está para lhe servir. Imaginar que seremos mais felizes não fazendo o bem, porque não nos decepcionaremos, é iludir-se na felicidade do egoísta,
de quem se fecha em si mesmo, a fim de não correr o risco da decepção. Por isso, o benefício que então a ingratidão nos traz é exatamente esse, de fazermos as coisas sempre de forma desinteressada. Jesus, o grande exemplo que Deus nos enviou como guia e modelo da humanidade, nos serviu de forma desinteressada e foi morto por nós. Mas em nenhum momento ele ficou decepcionado conosco, porque ele nos conhecia. E tudo aquilo que ele fez para nós e por nós foi por amor. A providência divina, ela permite esses embates a providência divina permite esses embates, apenas nos faz experimentar o amargor das decepções, para que a gente teste a nossa perseverança no bem. Afinal, o bem deve bastar-se por si mesmo, sendo desnecessário vir acompanhado pelo reconhecimento, pelos louvores, pelas dádivas, pelos tapinhas nas costas, No exercício do bem, jamais deixemos que o não reconhecimento do próximo seja motivo para abandonar os propósitos de fazer o bem. Ao perceber que os que hoje semeiam ingratidão ainda precisam percorrer longas estradas na vida, a fim de amadurecer suas relações para com o próximo, isso vai despertar em nós um sentimento de compaixão por eles, que substituirá a decepção, nos dando ânimo e coragem para continuar no esforço necessário de crescimento pessoal. Voltando ao título, que nós propusemos aqui nesse vídeo, os benefícios da ingratidão. A ingratidão é algo terrível, sem dúvida nenhuma, mas ela nos beneficia nesse sentido, naquilo que nós aqui refletimos. Nos beneficia no sentido de que a gente sempre deve fazer as coisas de forma desinteressada, sempre por amor, o que não é fácil, exige de nós um esforço muito grande. Mas quando a ingratidão aparece em nossa vida, e tenhamos a certeza, meus amigos, nós teremos muitas ingratidões no decorrer da nossa presente reencarnação, porque vivemos ainda num mundo de provas e expiações, convivemos com espíritos ainda imperfeitos, tal como nós também somos imperfeitos, e em muitas situações, em muitos momentos, nós também fomos ingratos com os outros, com aqueles que convivem conosco ou conviveram conosco. Quantos são aqueles que, com o desencarne dos pais, acabam refletindo sobre se não poderiam ter feito mais pelos pais do que fizeram, se não poderiam ser mais gratos por tudo aquilo que os pais lhes deram, isso depois que os pais já desencarnaram. Muito embora os pais não partiram para todo o sempre, nós os encontraremos para sempre, mas vai ficar em nós então o sentido de que fomos ingratos com eles em algum momento. Ou seja, a ingratidão, temos que lembrar, não está no outro somente, a ingratidão também está em nossas ações. Por isso que os benefícios que isso nos traz são benefícios dos erros que cometemos. E cometer erros não é benéfico de modo nenhum, mas o cometer erro nos ensina a não errar mais. Porque toda vez que cometemos um erro, nós sofremos pelo erro que cometemos. Isso nos traz tristeza. Isso nos beneficia mais para a frente, porque nos dará então a oportunidade de não cometermos mais o mesmo erro. Por isso eu trouxe esse título aqui então, para que a gente reflita nisso então. O título é estranho, sem dúvida nenhuma. Benefícios da ingratidão? Ora essa, Jorge. Como assim? Mas tem benefícios sim, para que a gente não deposite demais sobre os ombros dos outros, sem refletirmos se os outros são capazes de nos dar de volta aquilo que nós achávamos que eles tinham condições realmente de nos dar. Devemos tomar muito cuidado na nossa vida com relação a algo que é importantíssimo: expectativa.
Nós muitas vezes colocamos muita expectativa no outro, sem analisar se o outro é capaz de realmente se comprometer, né? É capaz de realizar essa expectativa que a gente espera que ele realmente nos faça, né? Então, quando a gente tem expectativa, e ter expectativa é bom, é normal, lógico, a gente tem expectativa de ter uma vida boa, a gente tem expectativa de que o outro seja bom também, mas nem sempre isso acontece. Por isso que os benefícios da ingratidão está muito ligado, então, à expectativa. E quando a expectativa não se completa como a gente imaginava que ela pudesse se completar, ou quando não se conclui, quando não se realiza, a gente se sente realmente infeliz e acha que ocorreu ingratidão. Por isso que há benefícios, então, quando nós depositamos muito nos outros, então, essa confiança, essa expectativa, e os outros não a realizam, para que a gente deixe de fazer isso e seja mais racional nas nossas ações, na nossa convivência com os outros. Era esse o vídeo. Mais uma vez agradeço muito a sua gentileza de ter assistido o vídeo. Não é um tema muito simples, até um tanto quanto complexo, né? Mas peço que você deixe aqui a sua opinião a respeito daquilo que eu comentei aqui, daquilo que eu trouxe como entendimento, do que eu entendo por benefício de ingratidão. Se você gostou, deixe um like, se você quiser, compartilhe o vídeo e, se puder, se inscreva em meu canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez, desejo que você fique bem, que fique em paz.